E antes de conversar com o Nelson Tristão, quero deixar para você os nossos canais de interatividade, que são o nosso e-mail, menteaberta@redesuper.com.br. Ou se você quiser mandar um Twitter, é @pgmmenteaberta. Mande o seu comentário, a sua sugestão de pauta, né? Inclusive se você também tiver interesse nesse tema, que é um tema muito importante, que é a questão do mercado gospel. E nada melhor do que conversarmos com um produtor musical, né, que é diretor de uma gravadora, o Nelson Tristão. Nelson, se eu te chamar de Nelsinho, não fica bravo não, porque tranquilo. pode sair Nelsinho no meio. Seja muito bem-vindo ao programa, Obrigado, viu, querida? Obrigado pelo convite aí. Nelson, estava vendo assim, a sua história de vida, eu vi que a sua trajetória com Cristo é mais ou menos na mesma época que eu aceitei a Cristo, início da década de 80, não é isso? Meu foi em 1980, em janeiro de 80. Que tipo de música você ouvia naquela época, Nelson? Eu gostava muito de música popular brasileira. É? E música evangélica, como é que foi a introdução? Depois que eu me converti, foi coincidentemente a época que o Vencedores por Cristo estava lançando um estilo novo de música cristã, também com esse ritmo aí muito parecido com o MPB, né? Eu gostava muito de Vencedores por Cristo. É da época do Vento em Popa, não é? Daqueles Vento em Popa, exatamente. Aqueles LPs, né? Vento em Popa, E os Vencedores, ele tinha equipe, né? Eles faziam, era com o Jaime Kemp era o líder, não era? Eu não sei exatamente como era a liderança, mas eram várias equipes. Isso. E eles inovaram bastante, assim, trazendo uma música nova, assim, um estilo novo, musical, né? Mas com uma letra muito bíblica, uma coisa muito boa. Inclusive, até hoje, eu confesso, como eu sou da mesma época, muitos dos versículos que eu memorizei por causa dos LPs, exatamente, das fitas cassete de Vencedores por Cristo. Tem bons amigos lá dessa época, o Gerson Ortega, né? Sim, Nelson Bomilcar, são pessoas lá fundadores do Vencedores. A própria Lucitânia Egg, que casada com o Assir, que era baterista, né? Ela é de Belo Horizonte, né? Mas, Nelson, a sua trajetória com relação à música começou quando? Como é que é esse processo? Na verdade, eu sempre gostei muito de música. Eu me converti, como eu te falei, em 80 e tinha 16 anos, então estava naquela fase de adolescência. No grupo de adolescentes da minha igreja não tinha ninguém que tocasse nada. Falei, vou aprender um violão para ver se eu ajuda a resolver esse problema. Tocava muito mal e tal, mas era o que tinha, né? Logo depois conheci minha esposa, a Cris. A Cris ela tem uma formação de piano clássico. Aí ela começou a tocar também na igreja e acabou que eu fui sempre me envolvendo mais na parte executiva da música do que propriamente como músico, como produtor musical, mas uma produção executiva, de organizar toda o background ali para que aconteça algo, né? Lá na igreja mesmo a gente foi líder de louvor. Você fala igreja, já é Batista Central? Não, na Batista da Pompeia, a gente se converteu, a gente foi membro lá há 15 anos. A gente que organizava as equipes de louvor e fazia essa função lá para a igreja, a Cris ministrava e outras pessoas também. Depois de um certo tempo a gente conheceu um casal de missionários norte-americanos, o Dan Duque e a Martin Duque. A gente acabou ficando amigo e nessa época também, foi no final da década de 90, eles também trouxeram uma nova música, assim, um novo estilo musical também, com música cristã, obviamente, com a letra muito bíblica, mas algo chamando mais para uma intimidade com Deus. A gente ficou amigo, acabou se envolvendo na missão deles e trabalhando, e chegou um momento que eu concluí que Deus queria que eu largasse tudo que eu fazia em termos profissionais. Você é engenheiro? Minha formação é engenharia civil, nunca exerci, eu trabalhava com o comércio de atacado de couros e peles. Olha. Trabalhei 20 anos nesse ramo e abandonei isso, larguei tudo por convicção de que Deus queria que eu tomasse um novo rumo e fomos trabalhar com a música cristã. E você já começou com uma gravadora? Como é que foi? Não, eu fui ajudar o Dan Duque, auxiliá-lo e auxiliar minha esposa também nos ministérios que estavam desenvolvendo. A Cris começou uma escola para músicos de igreja, chama Escola Dorando, ela existe até hoje. Todo mês de janeiro a gente realiza uma escola de uma semana aqui em Belo Horizonte e roda o Brasil com módulos de fim de semana. E o Dan Duque fazia alguns eventos, algumas conferências, chamava Fogo e Glória, Som da Chuva, foram bem populares aí no final de 90. Então, esses nomes que você está mencionando, eu associo a David Keelan. O David trabalhava para o Dan, era o intérprete e ministro de louvor do Dan. A Cris era tecladista da equipe.
eu ajudava a organizar esses eventos, a distribuir os próprios CDs dos dois, que eles sempre gravavam algumas coisas. Dos dois quem? Do Dan e da Cris, né? Uhum. As produções deles. E assim que eu comecei a fazer isso, outros amigos começaram a me pedir também que ajudasse na distribuição. Isso foi em 2002 que eu tomei essa decisão e parti para ajudá-los. Em 2004 eu fundei a Unimusic, que era um modelo de negócio diferente de gravadoras convencionais para proporcionar a pessoas que quisessem fazer da música uma ferramenta ministerial mais do que um meio de entretenimento, mesmo que cristão, mas em vez de entretenimento, um alimento para a igreja. Eles precisavam de um modelo diferente para a distribuição. Aí nós fomos trabalhando e criamos um modelo novo, que é a Unimusic, que está aí já há quase 11 anos. Mas você está falando de um modelo novo. Uhum. No mar que tem tantos tubarões, como é que é ser um peixe que não tem esse porte de tubarão? Porque nós temos gravadoras no mercado brasileiro internacionais. Sim. Como é que é competir, se há uma competição, com uma estrutura dessa? Parece que são negócios iguais, né, concorrentes, mas na verdade não são. A ONU ela tem um foco muito ministerial mesmo e para servir a igreja, a gente crê que Deus mandou a gente fazer isso, estamos fazendo. Para mim, quem trabalha com música cristã, com foco em alimentar a igreja, não é uma concorrência, é um cooperador da obra. Então a gente não dá nem esse foco no que a gente faz. A gente procura fazer o trabalho e vamos trabalhando. E quem está com vocês hoje? Hoje está o Fernandinho, Diante do Trono, a Nívia Soares, o Juliano Som, a Cris, minha esposa. Só gente fraca. O Judson Oliveira, o Ricardo, o Robertello do Clamor. Eu vou esquecer, gente, Pastor Cirilo, o Jesus Culture dos Estados Unidos, a Bethel Music, também dos Estados Unidos. Muita gente boa. Essa turma nova, Bauxita... Bauxita. Tem a Marine Friesen, a Marine, o Israel Salazar foi para lá agora também. É uma turma muito boa, muita gente. Mas o Diante do Trono não é uma gravadora? O Diante do Trono é um selo musical e não quis continuar fazendo a parte de distribuição do seu produto. E aí nos contratou para fazer a distribuição, tanto digital quanto física do produto. Então, no caso, a Unimusic, ela... vocês cuidam não da gravação do CD mesmo, no estúdio, não? É uma coisa não. muito customizada, né? Depende de cada contrato, cada ministério, cada acordo. Tem momentos que a gente grava junto, tem momentos que a gente assume a distribuição. É um modelo muito customizado para servir a identidade de cada ministério. Então, a gente procura entender cada um que nos procura e ver se a gente pode cooperar com o Ministério da Pessoa com a distribuição do produto. Nelson, é uma lógica um pouco inversa de uma lógica comercial, simplesmente. Quando eu tive encontro com Cristo também no início da década de 80, o máximo que a gente conseguia fazer era, às vezes, pegar o LP, deixar o LP tocando e botava o gravador para gravar, né? Se você não tinha o cassete. A tecnologia foi melhorando tanto que hoje as pessoas conseguem pegar as músicas de bandas evangélicas, cantoras evangélicos, até na internet isso. Às vezes a música está no YouTube, está no outro portal. Como é que eu fico sabendo? Porque eu me preocupo na questão ética que envolve isso. Sim. Como é que eu fico sabendo que a música vamos pensar da Nívia, por exemplo, que está lá no YouTube, eu posso baixar essa música, que eu não vou estar cometendo num erro ético? Sim, existe uma lei, né, brasileira, a Lei 9.610, de 1998, é a lei que regula o direito autoral no Brasil. Nós, como cristãos, queremos cumprir todas as leis do nosso país corretamente. Essa lei que regula todo o uso de direito autoral, não só de música, mas a música está incluída nessa lei. A música é um bem imaterial, é uma coisa que a gente não pode tocar, ela é intangível. Então é difícil para a maioria das pessoas entender que aquela coisa ali pertence a alguém, que alguém tem um direito sobre aquela gravação. Se a gente estivesse falando de um bem material, de um carro, de uma casa, de qualquer coisa, da bolsa, da carteira, todo mundo entende na hora o que é ético, o que não é, o que é legal, o que não é. A mesma coisa é para a música. Se a gente pensar na música como se fosse algo material, seria da mesma forma. A música ela é composta de algumas partes básicas. Tem a composição e a autoria, quer dizer, alguém escreveu a música, escreveu a letra e compôs a música, alguém gravou aquela música,
Alguém pagou por aquela gravação, alguém cantou, alguém tocou. Pagou pela gravação? Como Pagou assim? para gravar, foi para o estúdio, contratou os músicos. Ah, tá. Né? Bancou um projeto de gravação. Entendi. Essa pessoa é chamada de produtor fonográfico. A gente tem os cantores, que são os intérpretes, os músicos, acompanhantes. Então, todos esses são titulares de direito, de alguma forma, do direito de uma música, de uma gravação. A titularidade, na verdade, da gravação é do produtor fonográfico, daquela pessoa que bancou aquele projeto. Ele teve que licenciar com os autores, ter licença dos autores para usar as músicas no CD. Ele teve que fazer um acordo com o cantor e com a banda para usar a gravação, para que eles interpretassem aquela música naquele CD. Então, ele passa a ser detentor daquela gravação. E o uso dessa gravação, existem várias formas de se usar. Todos os usos dessa gravação são protegidos por essa lei de direito autoral. De quando é? É de 1998, a lei vigente é de 98. Então, são vários meios de se usar essa música. Ela pode tocar numa rádio, você pode fazer um show ao vivo numa casa de shows, você vai cantar numa igreja, você vai comprar um CD, você vai ouvir no YouTube, por exemplo, você vai comprar no iTunes, ouvir no Spotify. Então, são várias maneiras de usar. Então, a via de regra é, você comprou um CD, você tem uma licença para o uso pessoal e o uso próprio, individual. Você não pode replicar aquele CD e sair distribuindo, mesmo que de graça. Você não pode fazer uma cópia daquele CD e sair vendendo. Ô Nelson, eu já vi algumas pessoas, às vezes, querem abençoar a igreja. O discurso é abençoar a igreja. Aí pegam pegam uma faixa, não sei se chama faixa ainda, não sei. É uma faixa. Uma faixa de um CD do David, do Cirilo, da Ana Paula. Faz uma coletânea. Faz uma coletânea, um mix ali, grava um CD, né, e dá para a igreja pelo custo de R$2, só para pagar o suporte. Isso é certo? Não, isso vai contra a lei de direito autoral, porque ele está usando algo que não lhe pertence. A propriedade de cada uma daquelas gravações é da pessoa que bancou aquela gravação. Alguém investiu naquela gravação. Por trás desse investimento desse alguém tem autores e compositores que trabalham duro para fazer composições e também tem o seu direito como autores. Tem a pessoa que cantou, que também tem que se esmerar para cantar bem. E se não cobrar nada, Nelson? Quem não cobrar nada? O rapaz só ele está fazendo uso de algo que não é dele. É a mesma coisa de eu pegar o dinheiro da sua carteira e começar a dar oferta com o dinheiro da sua carteira, tá certo? Entendi, não, claro que não. É a mesma coisa. Mas e se, eu vou te encher de pergunta aqui. Claro. E se eu pegar, por exemplo, essa coletânea, e não vou gravar em CDs, não. Eu pego a coletânea para colocar na minha igreja lá, como música de fundo, antes de começar o culto, por exemplo. A igreja é um local que se exibe publicamente as músicas. A lei brasileira fala que o ECAD, o Escritório Central de Arrecadamento, é o único órgão que pode arrecadar direitos sobre exibição pública de música no Brasil. O ECAD entende que dentro de um templo ele não deve interferir e cobrar. Então, não vai ter nenhuma cobrança por conta do ECAD não estar atuando dentro da igreja. Se a igreja sai para fora e vai fazer um evento em praça pública, aí ela saiu do limite do seu templo ali, vai para fora, seja um evento gratuito ou não, o ECAD pode aparecer e fazer a cobrança. Uma marcha para Jesus? Tudo. É mesmo? Sim. Mas, então, por exemplo, se eu uso no culto, se eu canto uma música do Fernandinho, estou cantando lá, sei lá, uma música do Fernandinho. Galileu, do CD novo. Fazer uma propaganda do CD novo. Fazer uma propaganda. Estou cantando a música do Fernandinho lá na hora do louvor. Que cuidado eu tenho que ter? Se eu estou cantando na hora do louvor da igreja, eu projetando lá no projetor de multimídia, projetando na tela. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que projetar, tenho que dizer o quê ali? A lei de direito autoral brasileira ela é baseada na lei francesa de direito autoral. Ela se divide em duas grandes partes. Uma chamada de direito moral e a outra de direito patrimonial. Tudo que eu falei com você até agora está do lado do direito patrimonial. Do direito moral, em resumo, é reconhecer que o autor é o autor e dar a ele algumas prerrogativas naquela música que só ele pode ter. Por exemplo, um autor pode mudar a letra a qualquer momento da vida que ele quiser. Falar, agora, gente, não é mais assim essa letra não, é assado, acabou. É filho dele, né? É o filho dele.
Um desses direitos morais é que ele tem que ser citado toda vez que a obra dele foi executada. Mesmo no culto? Mesmo no culto, é direito moral, não custa nada, não tem desembolso nenhum, é só uma forma de honrar o autor. Então, na hora que você projeta aquela letra na parede ali do tem culto, que colocar lá autor. Por lei, você deveria honrar o autor e colocar o nome dele, ou no início da projeção, lá debaixo do título, ou logo no final. Não o nome de quem está cantando no CD. A gente vê muito na igreja o nome de quem está cantando. Quer dizer, as pessoas não sabem e também não têm acesso ao nome do autor. Se você for folhear a capa de um CD, se ela foi bem feita, ela tem que constar o nome de cada autor. Então, é um direito moral do autor ser citado toda vez que a música dele for usada. Por exemplo, nos programas de televisão, às vezes tem a música sendo apresentada ao vivo, aparece logo em seguida o letreiro, o nome da música e os autores embaixo. Sim. Ou no final, quando tem aqueles créditos, ela é relacionada ali. Isso é legal, essa é uma parte legal que tem que ser... Então, quando a gente, por exemplo, o Diante do Trono, algumas músicas, nos CDs antigos pelo menos, eram traduções... algumas versões. Versões, faz versões. Canção do Apocalipse é uma versão. Sim. Se não me engano, é a música da Carrie Job, que a Ana Paula fez a versão, se não me engano. Minha praia não é a música, eu sou da academia. Na universidade, a gente tem que colocar, por exemplo, se eu traduzo um artigo do inglês para o português, eu tenho que pegar, eu coloco lá numa monografia, eu coloco o autor e o tradutor. E o tradutor. Sim, se foi eu que traduzi... A música, quando ela é traduzida, ela é tratada como uma obra derivada. Esse é o termo técnico que a gente dá para ela. Ela deriva de uma outra. Essa obra derivada, ela tem um tradutor. Então, é um versionista, né? Se você quiser falar melhor. Então, também, se você citar o autor, você precisa também citar o versionista daquela obra derivada, que é uma versão em português de uma obra em inglês, por exemplo. Vamos falar de direito moral, eu gostei desse negócio. Eu acho que isso não é patrimonial. Vamos pensar na Hillsong, né? Da Austrália. Houve uma época que várias músicas do Hillsong foram traduzidas, nós vimos versões, tanto que a mesma música, por exemplo, de igreja para igreja, variava. Sim. Né? Qual que é o cuidado que o tradutor, o versionista tem que ter ao fazer a tradução e projetar isso no... Então, quando você faz uma versão, novamente você está usando um bem imaterial de alguém. Então, vamos lá, Carrie Job fez uma música e aí você viu no culto da igreja ela cantando, você é o ministro de louvor da sua igreja, você corre, faz uma versão e sai cantando. Você está usando uma obra original, fazendo uma versão não autorizada. Tudo bem, você está cantando lá na sua igreja. Vai que você deseja um dia gravar essa música. Você deseja fazer uma gravação para o YouTube, fazer uma gravação para um CD, seja como for. Você vai ter que pedir autorização lá para o editor da Carrie Job. O editor é a empresa que cuida dos direitos autorais de um autor. Mas se é fora do Brasil? Vai ter que ir atrás, vai ter que achar alguém fora do Brasil. Tem algum escritório aqui no Brasil? Tem representantes no Brasil. Você Eu sou um subeditor de várias músicas. A gente subedita quase 80 mil obras estrangeiras no Brasil. Hillsong também, não? A Hillsong, não. A Carrie Job, sim. Carrie Job. São várias músicas, né? A gente praticamente de louvor e adoração, a gente não edita Vinier e Hillsong, e o resto quase toda a gente que está editando no Brasil. Então, no caso, suponhamos, eu quero fazer uma versão de uma música. Você vai localizar o editor. Eu procuro, no caso seria a Oni Music. A Oni Music, o editor dela. E eu mando um e-mail. Manda um e-mail, fala, olha, eu quero gravar essa música, como que eu faço? Cada editor tem o seu modo de trabalhar. No nosso caso, nós vamos te pedir que você me mande a sua versão, uma transliteração, quer dizer, a tradução para o inglês da sua versão, a letra original, e uma partitura ou uma gravação MP3 de voz só, para a gente ver como você posicionou na música, na métrica da música, as suas palavras. Rapaz! O fato de eu ler a música, pode ser que o encaixe dela na música, para falar de forma mais fácil de se entender, a letra não vai se encaixar. Às vezes eu tenho 2 notas e 10 sílabas. São os frankensteins. Aí são as coisas correndo, então eu tenho... eu preciso de uma sílaba e eu inverto, né? Então eu tenho 10 notas e uma sílaba só para 10 notas, eu tenho que prolongar uma sílaba eternamente. Então a gente tem que fazer algo, a versão de uma música cristã, ela tem que manter a originalidade da mensagem. O autor quis entregar uma mensagem, você tem que entregar a mesma mensagem. Não dá para você fazer outra letra e aproveitar a música só. Na música secular isso é possível. Na música cristã geralmente não é aceito. Então, você tem que preservar a mensagem. Aquela música, por exemplo, Abre os Olhos do Meu Coração. Eu já ouvi essa música em inglês várias vezes. Sim. Ela foi uma... É uma versão que o David fez. David fez.
Olha, eu já vi muita gente cantando aquela música. Aham. Aí a pessoa, quando vai cantar, ela tem que colocar que o autor do norte-americano e o E o David David como... como versionista. Rapaz, dá trabalho, Dá hein? trabalho, dá trabalho. Mas por que fazer isso? Porque a lei nos manda honrar o autor, dando a ele o direito moral dele ser reconhecido como autor daquela música. O autor vive de compor músicas, não é verdade? Quanto mais gente souber que ele é um autor, mais gente vai talvez procurar o que ele faz. Nossa, que música bonita, é do autor tal. Poxa, eu quero conhecer mais coisas que esse autor faz. Se eu nunca souber quem é o autor, talvez eu nunca dê reconhecimento ao restante da obra que ele faz. Então, uma música dele é um cartão de visita, é uma porta que ele abre para as outras, né? No caso, os dados que a gente trouxe aqui, o primeiro lugar no Brasil é o sertanejo, né? Sem comentários, porque esse é gosto, né? Sim. Gosto não se discute. Sim. Como assim também como música evangélica, né? Aí fala que em segundo lugar está a música evangélica. Não se discute também porque nós temos vários tipos de música evangélica. O engraçado é que a música ela é dividida por estilo, mas a música evangélica não é um estilo. A gente tem vários estilos dentro da música evangélica. Exato. Né? Você tem um sertanejo evangélico? Tem um sertanejo evangélico, tem rock, tem todos os ritmos e estilos musicais dentro da música evangélica. O que diferencia é o conteúdo, é a letra, é o porquê dela ser feita. Agora, esse segundo lugar... Aí ela é rotulada como um outro estilo. Gospel. Né? Um gospel. Agora, esse segundo lugar poderia ser primeiro, se não houvesse tanta pirataria. Talvez sim, talvez não. O sertanejo também é pirateado, né? Então ele sofre o mesmo problema que a gente sofre. Então eu acho que se não houvesse de nenhum dos dois, talvez continuássemos na mesma posição hoje, mas se a igreja crescer, pode tender a mudar de posição. Mas eu já ouvi várias pessoas dizendo o seguinte, que a pirataria ela é muito impulsionada pelas próprias produtoras, pelo custo do CD. Você concorda ou discorda? Não, por exemplo, um CD evangélico, ele não altera de preço tem alguns anos. A gente tem um custo para fabricar, né? Existe o custo de copiar o CD, de fazer a cópia industrialmente, que geralmente a gente faz em Manaus, mas todo o custo de gravação é um custo muito alto e ele tem que ser diluído ao longo do tempo de vida daquele CD. Então ele tem agregado nele o direito autoral, o direito do intérprete, o custo de estúdio, de mixagem, de masterização, de capa. O próprio produtor tem que reembolsar um pouco, tem que ganhar sobre o investimento que ele fez. Tem os impostos, hoje há algumas isenções, a isenção total de impostos para a venda de CD e DVD nacional no Brasil, mas as contribuições ainda não isentam o CD delas, que já facilitou um pouco, mas tudo junto leva a gente a ter esse valor no custo do CD, mas não é caro, porque às vezes a pessoa vê aquele rapaz vendendo na rua lá, na beira da calçada, uma cópia, aquilo ali ele só fez uma cópia do CD, não gastou nada para produzir, não pagou ninguém para cantar, não tem direito autoral, não tem imposto, não tem nada, não tem contribuição social, não tem piso, não tem nada. Ele se apropriou desse direito imaterial dessas pessoas todas e fez uma cópia ilegal. Nelson, nós temos várias pessoas que são incentivadas na igreja. Olha, você leva jeito, o seu louvor é bonito, meu irmão, grava um CD. A tendência é fazer antigamente uma fita demo, não sei se tem CD demo, tem? Não, hoje o pessoal faz um EP, né? É um CD pequeno com 4, 5 músicas, 3, 4, 5 músicas, para não ter um custo de gravar um CD inteiro de 10 músicas. Às vezes a pessoa faz uma só, 2, 3. Agora, por que uma pessoa procuraria uma divulgadora, ou um caso, por exemplo, como a Oni Music, qual que é o ganho? Porque ela tem um custo, colocar lá tem um custo. Né? Até que ponto? Assim, chega quando assim, que você acha? Eu sou muito procurado por pessoas que estão se lançando nesse meio, né? Estatisticamente eu recebo quase 1000 pedidos diferentes por ano. Que isso? Todo dia chega 3, 4 pedidos de gente nova, com um CD novo, pedindo uma chance, uma distribuição. Hoje ficou muito fácil gravar. Os estúdios, antes você tinha poucas gravadoras com estúdios, hoje home studio é igual uma quadra de futebol de salão, você vai ali, aluga, entra. Na minha época usa, você tinha um estúdio em Belo Horizonte, chamava Bemol, lembra do Bemol? Bemol, era no Caiçara, parece. Hoje tem muitos estúdios, o custo está mais acessível, não é baixo, mas é mais fácil gravar, então é mais fácil se produzir, né? As pessoas sonham em ter
uma carreira musical, sonha em ter uma questão, fazer da música uma ferramenta para o seu ministério, tem um dom de cantar, e eu acho que tem que se lançar, tem que fazer, se creem que essa é a direção que Deus está dando, tem que ir mesmo. Mas há um momento, eu falo muito com o pessoal, às vezes chegam lá e falam, Deus me falou que eu vou despontar no Brasil. Eu falo, Deus falou com Davi que ele ia ser rei e passou alguns anos para ele ser rei. Demorou um pouquinho. Então, se você conseguir domar a sua ansiedade, esperar chegar o momento, quem sabe foi Deus mesmo que falou e vai chegar seu momento. Se você não souber domar a sua ansiedade, você vai fazer igual a Abraão, que ele falou que ele ia ser pai, ele foi precipitar e teve um filho antes, que não foi o plano que Deus tinha para ele, né? Então, você pode colher consequências graves se você quiser dar uma mãozinha para Deus no que Ele te falou. E se Ele te falou, vai acontecer, você tem que saber domar a ansiedade. Aí tem os momentos, a pessoa vai gravar um CD, ela vai ser conhecida na igreja dela. Isso. Se ela é uma pessoa que é útil para a igreja dela, musicalmente, obviamente aquilo vai expandindo, né? Outras pessoas de outras igrejas amigas vão comentar sobre ela, vai acabar tendo um convite para ir numa outra igreja ministrar. Mas essa pessoa, lá no louvor e tudo, ela compôs e né, fez a letra, fez ali o arranjo e tudo. Qual que é o cuidado que ela tem, que ela deve tomar? Por exemplo, um autor de livro ele tem que ter um ISBN. Sim. Que cuidado um autor de música tem que ter? Não existe registro definitivo para a autoria de uma música. Que fala assim, eu registrei nesse lugar, pronto, acabou, a música é minha. A música, você tem que produzir provas que você é um autor. Você que compôs a música e escreveu a letra. Se você fez isso, um dos meios de registrar é na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Você entra no site da biblioteca, tem lá toda a instrução de como é que faz para você registrar uma música. É uma coisa barata e é possível de fazer, entendeu? É muito simples. Nelson, eu acho que são tantas as dúvidas, eu tenho tantas as dúvidas e o tempo do programa acabou. Mas, rapidamente, porque já tem que encerrar o programa, para entrar em contato contigo, Onimusic. @onimusic.com.br, telefone é 31 3218 2550. Pode ligar lá que a gente puder te servir, as igrejas que tiverem dúvidas de alguma coisa, o que a gente puder fazer para servir. Vai ser um prazer. Prazer foi conversar com você, foi muito bom, muito instrutivo. Tá bom. Que Deus abençoe, né? Amém, obrigado. O seu trabalho, o seu ministério, porque você tem o privilégio de ter o trabalho e o ministério juntos, né? Tá bom, obrigado. Foi um prazer também ter a sua companhia em casa, né? Nesse papo tão gostoso com o Nelson Tristão. E eu convido você a continuar aqui sintonizado. É mania, ô Nelson, porque eu estou na rádio, eu falo sintonizado. Com você ligado aqui na Rede Super, né? Continue na nossa programação aqui na Rede Super, que é uma TV que vem para te abençoar. A Rede Super sempre inspirando você. Conto com você também nos próximos programas Mente Aberta. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.